Sem delongas, abre a tua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Confesso que seria outra mensagem, mas ao decorrer do culto, Deus ele foi falando de vento, e foi se encaixando naquilo que o céu liberou para a gente falar nesta noite. Aleluia, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, muito conhecido, né, irmão? Todos nós já ouvimos falar de Ezequiel, né? Quem já ouviu falar desse profeta aí? Ô glórias! Ô glória, muita gente, né? Aleluia, nós vamos aprender um pouco acerca de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, no versículo 9, diz assim: Então ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, diga comigo, quatro vento, diga quatro vento, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé um exército numeroso. Se assenta, dando glória a Deus e aleluia. Queridos e amado irmão, noiva do Cordeiro Santo que vai morar no céu comigo, estamos diante de uma palavra muito poderosa, palavra essa que nenhum homem na terra tem o poder e a autonomia de revogar o que aqui está escrito. Eles podem até tentar, até querer, mas antes que consiga, Deus abate e faz descer a sepultura, porque ninguém revoga a lei do nosso Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 37 de Ezequiel, que ora lemos, falar de Ezequiel no capítulo 37 é algo deslumbrante, é algo impactante, é algo que deixa a gente com o coração alegre, com a vontade de querer ser o Ezequiel. No capítulo 37 que lemos nesse texto, nós estamos falando, Wagner, de um Ezequiel formado dentro de um cenário pronto. Ezequiel aqui vai ser um dos maiores profetas das suas profecias. Ezequiel está formado, está profetizando, fazendo aquilo que o céu lhe apraz. Mas perceba que tudo na nossa vida tem um começo, tem um meio e tem um fim. Diga comigo: começo, meio e fim. Só que muitas das vezes o começo que a gente começa é espinhoso, é doloroso, é massacrante demais. No começo da nossa caminhada, a gente muitas das vezes é incompreensivo, a gente não é bem entendido pela nossa sociedade. No começo da caminhada existe, aleluia, reuniões que vêm no contraverso daquilo que Deus tem para nós. Mas o segredo é não dar crédito ou credibilidade naquilo que falam a respeito de nós. Por quê? Porque não foi a terra que nos escolheu, mas foi o céu que nos convocou. Mas ser profeta não é escolha, é aceitação. Porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Deus, simplesmente foi o céu que foi com a nossa cara e resolveu nos escolher. Deus não me escolheu por me achar lourinho, bonitinho. Eita Deus! Cabelinho liso, não. Deus não te escolheu por se vestir melhor do que quem está do teu lado, não. Deus te escolheu para um propósito. E qual é o propósito? É de salvar aqueles que estão caídos, é de pregar a palavra de vida daquele que outrora estava aqui de morrer. Deus está dizendo: levante a mão direita aí, porque ele desce no terceiro
Deus está visitando o cenário de vidas que estão aqui nesta tarde. Deus está visitando quartos de guerra, aonde tu chora dias e após dias, e muitas das vezes o teu adversário se coloca do teu lado para dizer: esse Deus te esqueceu. O cenário que tu pede para ver mudança, não aconteceu mudança até hoje, e Deus está dizendo para alguém: eu ouvi a tua oração. O que vai mudar, aleluia, o efeito dela é a tua resistência, Ezequiel. Tem gente que olha para ti e não ainda consegue entender o tamanho da chamada que Deus tem na tua vida. Só que o meu Deus está dizendo nesta tarde para o não: diga para a minha igreja que é tarde de eu apresentar o Ezequiel no meio do vale. É tarde de eu, meu Jesus. Só quem está entendendo aí vai dando glória. Ele está falando. É tarde de Deus mudar o teu cenário. Porque para Deus mudar quem se perdeu, Deus precisa primeiro te levantar como profeta. E precisamos entender o chamado e a vocação. Perceba que a terra vai investir todo o conhecimento humano na vida de Ezequiel para ser um sumo sacerdote. Os livros da Torá, os Pentateuco de Moisés, vai ser aplicada na mente de Ezequiel para que ele futuramente seja também um sumo sacerdote. Só que Deus olhou para a terra e disse: ah, meu Deus do céu, eu vou entregar isso aqui. Deus disse para alguém nesta noite: tu não serás o que a terra te definiu. Porque geograficamente a terra até te desdenha de como tu será. Tu faz estudo, tu pratica escola, tu pratica curso, mas muitas das vezes você não vai ser o que você quer exercer. Deus está dizendo: eu te levo para um lado e para o outro até te formar um profeta. Deus está dizendo: nem tudo que tu quer tu terás, porque o que vai prevalecer é a minha vontade. Então não rejeite a chamada, aceite o propósito para você viver dias de vitória. A terra tenta formar Ezequiel, a terra tenta projetar Ezequiel para ser o sacerdote. Só que Deus mete a mão na terra e escura Ezequiel. E uma das maiores propostas de Deus formar alguém do que Ele quer é levar para o vale. Por quê? Porque se Deus te der corda para você se formar naquilo que você quer, você se afasta do altar. Você se afasta da chamada. Se você receber tudo aquilo que teu coração almeja sem antes ser preparado pelo Criador, tu jamais voltará na tua humildade para reconhecer que você é do altar. Tu foi gerado no altar. Então Deus sabe trabalhar. Não tente ensinar o jeitinho de Deus, porque Deus te conhece antes de se formar no ventre da tua mãe. Ele te diz: eu te conhecia, chamei-te pelo teu nome, as nações te deem por profeta. O natural, os homens fazem para Ezequiel, mas o sobrenatural entra para interromper o natural da terra. E muitas das vezes a gente não entende a chamada. A gente quer correr, a gente quer fugir, mas de que adianta correr? De que adianta fugir? Se subirmos o mais alto céu, lá está a face do Senhor. Se descermos a mais profundeza do abismo, lá está a planta dos pés. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. E você já viu alguma coisa resistir fogo? É Deus dizendo para alguém: não tenta resistir à minha chamada que eu tenho contigo. Não tente esconder-se do projeto que eu tenho na tua vida. Enquanto você renuncia na
para você sentar e ouvir o que eu tenho para ti. Tem coisas que Deus tira da tua vida, esvazeia o teu bolso por inteiro, te faz perder. Não é o diabo que rouba, mas é Deus que arranca de você, porque é a única forma de você ter um freio para ouvir a voz do teu Deus. Quando nós falamos no capítulo 37, estamos falando de um profeta formado, um profeta que merece viver tudo depois do que ele passou. Por quê, presbítero Bruno? Agora vem comigo para você entender um pouco da chamada de Ezequiel. Capítulo 24 de 2 Reis. A Bíblia diz que no 11º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele entra com a caravana em peso com seus exércitos. O quartel militar entra para devastar, para destruir, para matar, para oprimir quem está vivendo de forma errada, quem está vivendo longe do altar que não era para viver. Tudo isso porque o rei Manassés, que reinou durante 55 anos, o péssimo reinado e o péssimo rei da história, vai fazer com que o povo se desvie do caminho da salvação e frequente o caminho da perdição. Tem gente que é assim, que te mostra aparência, que te mostra beleza, tudo aquilo que a tua carne precisa, ela tem para satisfazer, mas a Bíblia diz que tem caminhos para o homem que parece de vida, mas é caminho de morte. Sem você perceber, você vai se matando, se suicidando, se distanciando de Deus, e o pecado vai ganhando um fim na mente de você. Só que Deus desceu nessa tarde para dizer: eu cerquei o teu vale, eu cerquei o teu deserto, para vincular a tua chamada dentro de você, Ezequiel. Deus não pergunta para Ezequiel o que é que ele quer ser, porque não é a vontade do homem que tem que prevalecer, mas é a vontade de Deus. Muitas das vezes Deus permite alguém tomar um tiro, parar no leito, para entender o propósito e a chamada. Muitas das vezes Deus permite alguém ser acometido de um câncer, o cabelo cair, a pele tornar-se cheia de defeito, para poder entender que é a mão de Deus parando o homem na terra. Deus é ruim, não. Por ele te amar, ele usa estratégia para te atrair de novo, para dizer: não fuja do teu chamado. Diga para o teu irmão e me ajude aí: chamado tem preço. Eu quero ouvir a igreja. Diga: chamado tem preço. Diga para ele: nem tudo que tu perdeu está perdido, porque nem tudo é perda, meu irmão. Tem coisas que é livramento de Deus para a tua vida e tu não entende. E quem não entende começa a criticar, começa a falar que não deve. Deus está dizendo: tu não perdeu, eu arranquei, eu tirei, para que a minha palavra se cumpra na tua vida.
artilharia. Eu, para mim aprender o curso de tiro, eu tive que atirar um monte de vezes lá no negócio que tem que atirar no alvo para não acertar ninguém inocente. E quanta gente está acertando alguém inocente por falta de preparamento. Só que o maior preparamento de Deus é a escola chamada deserto. E nesse deserto eu nunca vi ninguém morrer lá, porque no deserto Deus passa com o crente no deserto. E ele diz assim: se entrares na batalha, eu contigo lutarei, e se pisares nos espinhos, eu também pisarei contigo. E quando passares pelas águas, ela não te submergirá. E quem pode levantar a mão aí e dar glória para Jesus? Tu não tem escolha, meu irmão. O inferno não foi criado para nós. Por Deus te amar tanto, Ele te cerca de todos os detalhes que tu vê saída. Só que a única saída é Jesus. Ele diz assim: ninguém vem ao Pai. Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai, porque se ele diz ninguém vai ao Pai, ele está dando acesso para outros deuses pagãos. Ele está dizendo: eu e o Pai somos uma só pessoa. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para mudar a tua história, te dar. Não adianta ficar fazendo birra com Deus. Quem se machuca é nós. O texto diz que Nabucodonosor, durante 3 anos, Joaquim, rei de Judá, vai ser submisso a essa autoridade. Só que ele não pode vencer aquele que é maior do que ele. Só que ele não pode lutar sem armamento, porque o final é morte. É loucura querer encarar alguém. É a mesma coisa de reagir a um assalto. Alguém está com 38 na mão e eu estou na mão, eu vou reagir. É muita gente morrendo por tomar atitude errada. Os repórteres anunciam: não reage a assalto. A polícia militar diz: não reage a assalto. Mantenha calma, porque qualquer reação é execução para a tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Tu está morrendo porque está reagindo errado. Tu está descendo, tu está esfriando, tu está perdendo a vontade de cantar, porque as tuas atitudes estão sendo tomadas de forma errada. E Deus está dizendo: eu te trouxe mais uma vez para o meu deserto para te preparar. Eu te trouxe mais uma vez para o meu campo de batalha para te forjar. Porque Deus não quer te ver perdendo guerra. Deus não quer te ver perdendo batalha. E o inimigo tem ganhado bandeira ao te ver, aleluia, frustrada. E Deus está dizendo: eu te dou uma chance novamente para mostrar para o Deus adversário que a minha chamada ainda está de pé. Aliás, quem tem chamada dele, jogue a mãozinha para o alto, faz barulho que o diabo não gosta. Dá glória. Ezequiel vai assistir a morte dos seus pais pela espada do rei da Babilônia. Ezequiel vai ver os seus irmãos sendo cativados e exilados para o cativeiro da Babilônia. A Bíblia diz que quando, aleluia, no capítulo 1 de Ezequiel está exilado com os seus irmãos, com os jovens de Jerusalém. Ele está cativo, triste, sem entender o porquê, sem medo de esperar uma ação tão turbulenta na vida de Ezequiel. Porque chamada gera preço, propósito não tem explicação. Ou tu aceita pelo bem, ou tu aceita pela vontade de Deus. Não tem como fugir. O texto de Ezequiel, no capítulo 1, diz que eu, Ezequiel, no 30º ano, exilado, estou sentado junto ao rio Quebar. E de repente Ezequiel está sentado, preso, triste, sem entender o porquê. Enquanto muita gente nos dias de hoje diz assim: já era, Deus
esqueceu de você. A vida de todo mundo muda, todo mundo avança, todo mundo conquista, todo mundo tem um salto na cadeira e vê o cenário mudar e a tua vida não muda. Tu está esquecido pelo céu e pelos homens. Talvez tu entrou aqui nesta tarde, está como Ezequiel, junto ao rio Quebar, exilado, triste, pendurou os armamentos de cântico e não tem mais alegria na alma para cantar, porque a angústia lhe tomou conta, tirou as tuas poucas bolsas que ainda restava. E quando você espera a ajuda de alguém que você mais confiava, essa ajuda não aparece. Porque tem hora que Deus bloqueia, retrai quem pode te ajudar. Porque no cenário que Deus cerca, não é para homem meter a mão. Porque muitas das vezes a gente mete a mão e atrapalha aquilo que Deus tem para nós. Só que quando todo mundo achava que o cenário de Ezequiel iria continuar caótico, que não iria ter uma provisão, que não iria ter uma mudança, de repente Ezequiel olha para cá e escute, está sentado junto ao rio Quebar, lembrando de toda a matança que lhe cometeram, aleluia, os babilônios com a sua terra, e ele está preso olhando para o céu, e de repente os olhos dele espiritual abrem, e ele começa a contemplar o poder de Deus, aleluia, começando a se manifestar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? É dentro desse vale, é dentro desse deserto que eu vou me revelar para você como teu amigo. É dentro do esquecimento que tu está vivendo que eu vou me apresentar como teu Deus. Só quem vai entendendo isso aqui vai dando glória ao nome dele, porque Deus não esqueceu de ti. Quando tudo parece que está acabado, Deus entra com recurso para te levantar novamente. E quando o inferno triunfa com a bandeira falsa, dizendo que venceu, Deus levanta você dentro desse vale e diz: Filho do homem, põe-te de pé. Eu senti a graça dele aqui. Eu vou deixar você adorar para você sentir a presença dele. Isso aqui não é um shopping center, não é um cinema. Isso é casa de oração, aonde o poder de Deus se manifesta, aonde você sente a presença. O vale que você se encontra não é para a morte, é os porquês de Deus que vai começar a se revelar na tua vida, Ezequiel. A Bíblia diz que quando Deus se revela no meio do vale para Ezequiel, Ezequiel começa a contemplar coisa deslumbrante que a terra não consegue desdenhar, porque o poder de Deus não é para entender, é para aceitar aquilo que o céu tem para nós. Deus diz para ele: Filho do homem, põe-te de pé. Oh, é para você dar glória no que eu vou entregar para você. Deus está dizendo para você: filha minha, reage nessa luta, porque ainda não é o fim, não acabou. Só quem entende o que o céu está falando nesta tarde, é tarde de você reagir. Eu vim para reagir. Olha, meu Deus, reage. Deus está dizendo: a calúnia que inventaram para te parar, reage. Porque não é o que fala de você que vai te definir, é a resistência que tu mostra para o céu. Reage, porque não é o fim. Eu estou contigo nesse cenário de guerra. Reage, porque a tua história não acabou. Eu preciso alcançar quem se desviou através de ti, Ezequiel.
Deus está dizendo para alguém: não acabou. Até espalharam por aí os encapetados que a tua história acabou, mas Deus está dizendo: não acabou. Grita para o teu irmão aí do lado dele, diga: não acabou. Diga para ele: não acabou. Deus, não acabou, irmão. Diga para ele: se prepare. Ajuda a pegar ele, diga para ele: se prepare. Porque Deus está falando contigo, Ezequiel. Deus vai mudar o teu cenário. Diga para ele: eu quero ouvir a tua voz. Do jeito que está, não vai ficar. Diga para ela também: cadê essa irmã? Diga: oh, meu Deus do céu. Diga para ela: do jeito que está, não vai ficar. O diabo até achou que venceu, mas Deus entra nesta tarde com grito de vitória. Só quem acredita na vitória aí. Prepare esse louvor, mas não acabou, espalharam por aí. Eu vou ser Renato. Já estou finalizando. Deus entra na vida de Ezequiel do jeito que Ezequiel nem esperava. Talvez é o jeito que você está vivendo. Deus entrou na tua vida do jeito que você nem esperava. Mas para Deus não te perder para o inimigo da tua alma, Ele veio na contramão da tua vontade para te fazer um profeta para essa geração. Então, ao invés de questionar, ao invés de murmurar, entenda o chamado do Senhor. Chamado tem preço. Aleluia. Chamado tem preço. Grita aí: chamado tem preço. Tem gente que tem até medo de falar. Está pagando alto preço. E esse pregador doido está mandando ele falar sobre o preço. Estou mandando porque Deus hoje muda o teu cenário. Deus hoje muda a tua situação. Aquilo que te trazia dor te trará alegria. Aquilo que te trará, meu Jesus de Nazaré. Talvez você não entendeu porque perdeu, não perdeu, Deus tirou. Porque ela destruiu, sofreu e não ia suportar. Então Deus disse: eu vou arrancar, vou tirar, para poder te fazer um profeta na minha presença, para proteger. Mas a mão de Deus que separa o joio do trigo. Porque Deus conhece quem presta e quem não presta. E para não te ver sofrer, Ele arranca aquilo que vai te oprimir lá na frente. Desde que Ezequiel é muito lindo, porque Ezequiel, quando está exilado, ele tem a sua idade, 25 para 26 anos, um mero jovem que poderia estar cursando uma faculdade, estudando, fazendo diversas coisas. Só que Deus vai intervir na chamada da terra, porque mais vale a chamada do céu. Até porque para você entrar para onde Deus te mandou, te chamou, não é a terra que vai te colocar, não é a formação da terra que vai te fazer entrar pela mansão celestial, não, mas é pela resistência que tu tem com o céu, a obediência que tu obedece a Deus, que vai te colocar. A vontade até dá de voltar quando a gente está no cenário, a vontade até dá de desistir quando tudo vai de mal a pior, porque o diabo sopra a sua seta maligna e diz: volta para trás, Israel. Tu não sofria tanto como tu está sofrendo agora. Não é sofrer, é uma preparação que Deus está te forjando. Deus pega o profeta Jeremias e desce com ele na oraria e diz: o que é que vê, Jeremias? Eu vejo um olheiro trabalhando e as rodas estão movimentando. E de repente, o vaso que está na mão do olheiro se quebra. O olheiro podia fazer isso aqui, ó, descartar, se quebrou, se desviou, mano, foi embora, voltou a fumar, voltou a cheirar, voltou a usar cocaína, voltou a beber, atrair a mulher, voltou a se prostituir, descartar e pegar outro. Não, porque aquilo que não presta para a terra ainda é serventia para Deus.
máxima de ti. Queria que você se colocasse de pé para finalizar. Oh, glória. Você pode segurar na mão do teu irmão? Eu não sou muito de fazer isso aqui. Você pode conectar-se com ele, porque talvez haverá uma transfusão de unção. Talvez o teu irmão está tão no vale caótico, mas a unção que tu está sentindo vai passar para a mão dele, e a vontade de dar glória na tua boca também vai ter a vontade da glória na boca dele. Oh meu Deus, Deus vai mudar o cenário, Deus vai te visitar. O mesmo fogo que está sobre a tua vida também vai passar pela vida dele, de olhos fechados, vai dando glória, vai reagindo para o céu, porque Deus está dentro do cenário. Vai meditando da onde Deus te arrancou. Vai meditando de quem tu era e o que tu é hoje, mesmo estando no vale com pouca força, mas a mão de Deus ainda te sustenta. Deus leva Ezequiel para o vale e faz de Ezequiel profeta. E no capítulo e no versículo